Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. É com muita satisfação que a múltipla difusão do conhecimento e a ANEP, a Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, trazem neste momento o primeiro simpósio avançado sobre o novo Código de Processo Civil, tendo como finalidade a inauguração de um novo tempo de compreensão e interpretação do processo civil, permitindo um contato com as teses que se apresentam para uma vida melhor no futuro. Reunindo um time de processualistas brasileiros, muitos dos quais participaram do processo de elaboração da lei, esse evento foi estruturado de maneira diferenciada. 3 painéis temáticos e com possibilidade de interação de vocês, que estarão hoje e amanhã testemunhando os mais importantes juristas da área apresentarem as suas mais atuais teses sobre os novos rumos e as mais recentes mudanças no processo civil brasileiro. Nós queremos agradecer o patrocínio da editora Juspodium e do SECAD, Sistema de Educação Continuada à Distância, o apoio institucional da OAB Seccional Bahia e da Faculdade Baiana de Direito. Senhoras e senhores, neste momento, para compor a mesa desta solenidade de abertura e o primeiro painel, que trata de recursos no novo CPC, com os temas parte geral, apelação e agravo de instrumento, e temos a honra de convidar os nossos ilustres palestrantes, o Dr. Eduardo Talamini, Dr. Antônio Adonias, Dr. Luiz Henrique Volpe e Dr. Daniel Assunção Neves. Meus caros, eu vou explicar para vocês como é que é esse evento, que esse evento é um pouco diferente dos congressos de um modo geral. Vejam que cada painelista ele terá de responder às mesmas perguntas previamente formuladas e que todos vocês receberam e estão nesse material aqui. Eu sei que muitos de vocês não abrem o material que recebem do congresso e, às vezes, confundem com publicidade. Nesse caso, não é publicidade. Então, abram aí o material, vocês vão ver esse papel aqui, que é fundamental para que vocês possam acompanhar o evento. Aqui vocês verão as perguntas que serão discutidas em cada painel. Então, todos os painelistas responderão às mesmas perguntas, de modo que vocês possam ver a visão de todos sobre o mesmo problema. Após todos responderem a todas as perguntas, a palavra ficará aberta para a plateia perguntar para os panelistas o que bem entender sobre o tema, né? No caso, sobre recursos, que é o painel de hoje. O microfone está ali, a pessoa se dirige e pergunta, fique à vontade para perguntar sobre recursos no CPC, o que vocês quiserem. Se houver mais de uma pessoa, faz uma filazinha ali atrás do microfone para poder perguntar. Eu só peço a vocês uma espécie de etiqueta congressual. O que é etiqueta congressual? O microfone é para fazer a pergunta. Não é para lamúrias, discursos, ou tirar dúvidas de casos concretos dos seus respectivos escritórios. Isso é uma etiqueta congressual, universal, e que eu gostaria que vocês atentassem para ela. O objetivo desse evento é trazer o público para cá. Por isso que percebam, o público é composto por muitos profissionais, porque a ideia é que o profissional tire realmente uma dúvida. O código vai começar a viger daqui a 6 meses. 6 meses. Contando que nos próximos 6 meses, 3 deles são de verão, né? Então, consequentemente, nós temos não são bem 6 meses, né, líquidos, né? Nós temos aí uns 3 meses líquidos, né, dos 6 meses vindouros. É preciso atentar, porque esse código é um código que transforma totalmente o processo civil brasileiro. Não é uma lei reformadora, é um novo processo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contextualizar as perguntas, eu já peço que coloque a primeira pergunta no telão.
Eu vou explicar para vocês as perguntas, para vocês entenderem o porquê do problema, e vou começar a exposição. Cada panelista terá 5 minutos para responder a cada pergunta, e, ao final, vocês tiram as suas dúvidas. E fiquem muito tranquilos, meus caros, para tirar dúvida. Não fiquem envergonhados com isso. O momento é de tirar dúvida. Estamos aqui para isso. Talamini veio do Paraná para isso, o Daniel veio de São Paulo para isso, o Volpe veio de Campo Grande para isso. Nós estamos aqui para isso, para tentar esclarecer e fazer com que o código seja um código que funcione. Perceba a primeira pergunta. O painel é sobre recursos, parte geral, apelação e agravo de instrumento. Primeira pergunta. O dever de prevenção previsto no 932, parágrafo único do CPC, aplica-se à falta de qualquer requisito de admissibilidade do recurso? Enquanto a pergunta fica na tela, eu vou explicar a pergunta, para quem não entendeu a pergunta. Esse código é um código que tenta estruturar um modelo de processo chamado de processo cooperativo. Processo cooperativo. Um processo em que há uma redefinição dos papéis das partes e do juiz, de modo a equilibrar a participação das partes e do juiz. Uma das marcas do processo cooperativo é evitar que decisões de nulidade ou de não conhecimento sejam proferidas. Toda decisão que não conhece um pedido, que não examina um pedido, não é uma decisão bem vista num processo cooperativo. O processo cooperativo, ele visa a que haja uma decisão de mérito, acolhendo ou rejeitando, mas a decisão de mérito como decisão prioritária, preferencial. E aí surge o chamado dever de prevenção. O que é o dever de prevenção? É um dever do juiz de evitar que postulações não sejam examinadas em razão de defeitos que possam ser corrigidos. Se houver um defeito que possa ser corrigido, em vez de você não examinar o pedido, você determina que a demanda seja refeita, seja corrigida, para que o pedido seja examinado. Não quer dizer que vai ser acolhido, mas vai ser examinado. Pois bem, o dever de prevenção gera, por exemplo, o dever de o juiz não poder indeferir uma petição inicial sem antes mandar emendar. Não é possível indeferir uma petição inicial sem antes mandar emendar. O correspondente a isso, no tribunal, nos recursos, é o dever de prevenção do 932, parágrafo único, que, vamos agora colocar na tela o 932, parágrafo único, para o pessoal ver. Não, vamos colocar na tela o código, aquele texto do código, artigo 932. Vai aparecer na tela aqui para que vocês possam ver. O parágrafo único diz, o relator, parágrafo único, desça um pouquinho, por favor. Desça um pouquinho. Desça um pouquinho, desça mais um pouquinho. Mais um pouco. Aí, o parágrafo único. Aqui está bom. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias para que o recorrente, para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigida. Então, esse é o dever de prevenção. Perceba, o relator não pode deixar de conhecer do recurso sem antes mandar que o recurso seja emendado. Perceba que isso é um dever geral, aplica-se a qualquer recurso. Qualquer recurso. Qual foi a pergunta? A pergunta que eu fiz e gostaria de ouvir os meus colegas é esse dever de prevenção, que é um dever de correção, dever de determinar a correção antes de inadmitir o recurso. É um dever que se aplica a qualquer defeito do recurso. Qualquer defeito do recurso pode levar ao juiz, deve levar ao juiz, antes de inadmitir, determinar a correção do recurso. Essa é uma dúvida muito séria, muito séria. Ainda obscura, a doutrina não se debruçou, a doutrina, de um modo geral, está muito entusiasmada com o dever de prevenção, que realmente é uma conquista de um processo mais civilizado, evitar que recursos deixem de ser conhecidos por um carimbo errado, por faltar 2 centavos, porque você não assinou o recurso. Quer dizer, recursos eles não eram conhecidos por questões firulas processuais. Para evitar esse tipo de coisa, se criou o dever de prevenção, que foi muito festejado, é um ponto alto do Código. Mas será que ele se aplica a qualquer defeito do recurso? Essa é a primeira pergunta, e eu gostaria de ouvir os meus colegas e vou começar. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega de colégio, meu contemporâneo, meu colega de várias instituições agora, foi meu colega no colégio, depois agora na UFBA, na Baiana e na OAB,
meu amigo Antônio Adonias, também conhecido como Toninho. É. Só para você que é íntimo, Fred. Eu queria, primeiramente, saudar a todos, boa tarde. Daniel, Talamini, Fred, o presidente Luiz Viana, Chico Salles, Volpe, nossas queridas conselheiras e conselheiros da OAB, o senhor Nelson Neri, vi aqui diversos alunos e ex-alunos. E partindo aqui para a pergunta é bastante ampla, na realidade. Se o dever de prevenção se aplica à falta de qualquer requisito de admissibilidade do recurso, e aí de qualquer recurso. Porque, veja, nós temos os recursos que são ordinários, os recursos que são excepcionais, são extraordinários, e que têm uma dogmática e tem requisitos de admissibilidade que são completamente diferentes entre si. Alguns requisitos são comuns a eles todos e outros são muito específicos. Me parece que a lógica geral, e aí, ao invés de fazer essa dissecação de cada um dos pressupostos de admissibilidade de cada um dos recursos, ou os pressupostos que são comuns a todos eles, me parece que a lógica fundamental do parágrafo único do 932 é evitar ou combater aquilo que a gente conhece como jurisprudência defensiva. Nós temos acompanhado a posição dos tribunais e, muitas vezes, os tribunais negam seguimento aos recursos, identificam falhas, tanto formais como materiais, na interposição dos recursos, e, com isso, eles inadmitem os recursos quando esses vícios, alguns desses vícios, poderiam ser sanados. Me parece que, logicamente, o parágrafo único só trata dos vícios que são sanáveis, há vícios que são intransponíveis. Me parece também difícil que a gente estabeleça uma análise assim, taxativa de que determinado vício é completamente sanável ou é sempre sanável, e outros vícios são sempre insanáveis. Vejam, senhores, se nós tratarmos da tempestividade, por exemplo, se a gente tratar da situação em que o recurso é considerado intempestivo, a gente tem uma situação em que o recurso é interposto no local onde tramita o processo. Então, a apelação é interposta lá na comarca, no interior da Bahia, e nós não sabemos efetivamente o que foi que aconteceu naquele dia, se o fórum funcionou normalmente, se não funcionou, se foi feriado. O novo CPC diz que cabe à parte comprovar a tempestividade e comprovar quando é feriado local. Bom, então aqui nós já temos algum indício de que, se a parte interpõe o recurso, ele aparentemente é intempestivo, e ela não comprova que foi feriado local, ou ela não comprova que houve o fechamento do fórum antes do horário previsto, esse recurso, aparentemente, é um recurso intempestivo. E aí o que a gente vê? A gente vê que o tribunal ele nega seguimento, o relator ele inadmite o recurso, e isso depois vem a ser objeto de um outro recurso. A gente vai ver aí desses embargos de declaração, agravo interno, quando, na realidade, o parágrafo único do artigo 932 permite o exercício do contraditório. Me parece que ele casa, que ele soma com os artigos 9º e 10 do novo CPC, que vedam ao juiz decidir qualquer matéria, mesmo as questões de ordem pública, sem antes ouvir as partes. Então, é possível, e nós todos, efetivamente, que lidamos com a prática forense, com a prática forense, com a lida da advocacia, da magistratura, a gente vê que, muitas vezes, a parte não interpõe o recurso no dia porque o fórum encerrou sua atividade mais cedo, por qualquer motivo. No outro dia, a parte interpõe o recurso. E ela precisaria de uma certidão para poder comprovar, olha, houve encerramento mais cedo da atividade forense. E, muitas vezes, ela não consegue fazer isso. Nós temos um país, há rincões e rincões no Brasil com as mais diversas realidades. Então, me parece que a lógica fundamental é evitar essa jurisprudência defensiva de inadmissibilidade dos recursos, mas deve ser sempre permitido, o relator deve sempre ouvir a parte antes
de inadmitir o recurso quando constate um vício. E aí, sendo a parte podendo justificar por que aquele recurso é aparentemente intempestivo. Vejam, questões de inadmissibilidade relacionadas ao cabimento do recurso. Qual é o tipo de recurso cabível? Então, se a parte tem uma sentença e interpõe, eu estava conversando com o Volpe há pouco, um extraordinário, será que aquela peça não pode ser aproveitada como uma apelação? Logicamente que nós não estamos falando aí na complementação das razões recursais. Logicamente que nós não estamos falando aqui em a parte alterar o recurso, mas demonstrar que aquele recurso pode ser aproveitado para o julgamento do mérito. Me parece muito mais difícil aproveitar uma apelação como recurso extraordinário do que o inverso. Então, me parece que o dever de prevenção deve ser sempre aplicado para evitar essa jurisprudência defensiva e para permitir o exercício do contraditório, somando com o artigo 9º e com o artigo 10 do CPC. Vamos lá, ótimo. Percebam, então, meus caros, que um dispositivo aparentemente simples, manda corrigir um defeito do recurso, ele não é tão simples quanto parece. Todos nós somos entusiastas do dispositivo, mas, lido em sua literalidade, parece que qualquer defeito recursal não leva a uma inadmissibilidade imediata, levaria à necessidade de determinação de emenda. E a gente já viu, pelo menos nas 4 exposições, que não é bem assim. Claro que há divergências da extensão da regra, mas me parece que há uma certeza, há um ponto em comum na fala dos 4, de que não se trata de um dispositivo aplicável a qualquer requisito de admissibilidade. Agora, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, talvez seja a pergunta mais sofisticada, digamos assim, do questionário, é a seguinte: pode-se falar que o CPC 2015 reconhece interesse recursal para a discussão de fundamento da decisão recorrida? Porque, qual é a razão dessa pergunta, meus caros? Eu acho que todos aqui devem ter aprendido na faculdade que o interesse recursal ele está relacionado ao dispositivo, à conclusão da decisão recorrida. O recorrente pretende que a decisão recorrida seja alterada em seu dispositivo. Então, você recorre para que o dispositivo da decisão seja outro. Você não concorda com o dispositivo. De modo geral, tradicionalmente, sempre se disse, não há interesse recursal para discutir fundamento. Se eu quero discutir só fundamento, então não tem interesse nenhum, não há utilidade nenhuma, já que, mantido o dispositivo do jeito que está, isso que é útil. Discutir só fundamento não tem utilidade. Esse é um tema velho, uma discussão antiquíssima, clássica. A questão é, será que com o CPC novo isso não muda? Será que o CPC novo não traz situações em que será possível recorrer sem discutir o dispositivo para alterar a fundamentação? Você recorre só para alterar a fundamentação, sem alterar a conclusão? Será que o Código traz essas... Porque, se trouxer, é uma novidade imensa, imensa. E eu não estou aqui, e espero que os meus colegas... Eu posso até estabelecer isso como regra. Não precisa mencionar, vocês não precisam mencionar os embargos de declaração. Os embargos de declaração, de um modo geral, sempre foram um recurso que você discutia a fundamentação obscura, a fundamentação contraditória. Então, já era um recurso com esse propósito. Vamos sentar nos outros recursos. É possível imaginar uma apelação só para discutir fundamentação? É possível imaginar um recurso extraordinário sem discutir o dispositivo, só discutindo a fundamentação? Uma pergunta sofisticada, mas que como eu fiz o questionário, eu acho que é uma questão que eu gostaria muito de ouvir meus colegas e levar isso para vocês perceberem o nível de mudança que esse código propicia. Valeu. Agora, Adonias. Essa questão, Fred, realmente, à luz da regulamentação que o CPC faz, do regulamento do CPC em relação aos precedentes, me parece que a resposta é afirmativa. Me parece que há interesse recursal para a discussão da fundamentação da decisão recorrida.
artigo 927 do novo CPC, ele indica quais são os precedentes, quais são as decisões judiciais que possuem eficácia vinculante. Na realidade, a gente precisa entender o que é o precedente para poder tratar do assunto. O precedente não é exatamente o enunciado da súmula de um determinado tribunal. Não é o enunciado número tal, o enunciado qual, da súmula do TJ, da súmula do STJ ou do STF. Na realidade, quando a gente consulta esses enunciados, a gente encontra lá quais foram os casos que foram examinados para poder formar o convencimento, o entendimento do tribunal acerca daquela matéria, e o enunciado é somente uma síntese. Nós temos como precedentes com eficácia normativa não só os enunciados das súmulas dos tribunais, mas temos os acórdãos proferidos no incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, e, enfim, o que a gente vê é que esses precedentes consistem nas razões de decidir, na ratio decidendi. Então, na fundamentação. A gente vai depreender esses precedentes a partir da fundamentação da decisão judicial. Então, enquanto o dispositivo ele vai indicar, no julgamento de um caso concreto, a sorte das partes e vai definir se a demanda é procedente ou improcedente, se o pedido é procedente ou improcedente, a fundamentação ganha um relevo muito grande no novo CPC por conta disso, porque de lá a gente vai extrair o precedente. E não há nas decisões assim, olha, aqui está o trecho da decisão, da fundamentação, que é a ratio decidendi. Então, é possível que a gente tenha litígios sobre a aplicação ou a não aplicação de um determinado precedente com base nos fundamentos que foram apresentados. Quando o tribunal resolve um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, quando a STJ resolve um especial repetitivo, o STF resolve um extraordinário repetitivo, ele, além de resolver o conflito entre as partes ali do recurso, ele também está criando uma fundamentação que servirá como precedente para outros casos. E é possível que eu tenha fundamentos a acrescentar, ou que eu tenha queira discutir os fundamentos para alterá-los, para acrescentá-los, para retirar, para poder infirmar um fundamento, dizer que aquele fundamento não deve ser aplicado, porque eu estou preocupado com a formação do precedente que terá eficácia vinculante, de acordo com o artigo 927 do novo CPC, em outros casos. Então, me parece, sim, importante a gente abrir o conceito de interesse recursal para que ele também atinja o fundamento das decisões recorridas. Aliás, acho que a gente tem que repensar o interesse recursal, inclusive de uma forma mais ampla. Há poucos meses atrás, num curso aqui na Procuradoria do Estado, uma procuradora me fez uma pergunta bastante interessante sobre o IRDR. Ela dizia o seguinte, olha, uma das previsões do artigo 982 do novo CPC é a seguinte, a gente pode propor o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, para fixar um precedente aqui no Tribunal da Bahia, por exemplo. E é possível que outra pessoa que tenha uma demanda semelhante, tramitando em outro Estado da Federação, perante outro tribunal, possa requerer ao STJ ou ao STF que mande suspender, que determine a suspensão de todos os processos semelhantes que versam sobre aquela matéria. E aí, o que a gente imaginava? Né? Assim, a primeira leitura do Código, o que a gente imagina? Bom, se o Tribunal de Justiça resolve, por exemplo, uma demanda envolvendo o servidor público, o Tribunal de Justiça resolve uma demanda e resolve o IRDR criando uma tese favorável aos servidores públicos. Aí a gente pensa o quê? Bom, o Estado vai recorrer. Primeira pergunta, será que o Estado realmente vai recorrer? Porque ele pode passar para uma nova estratégia processual, que é vou levar isso para o STJ. Então, numa demanda envolvendo o servidor público federal, o TRF da primeira região cria um precedente favorável aos servidores federais. Só vai ter aplicação na primeira região, não vai aplicar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Bom, será que a União vai recorrer? Porque se ela recorrer e sair perdedora, a decisão do STJ vai se aplicar
a todo o território nacional. E aí a pergunta era a seguinte, bom, só que o servidor que está lá em Porto Alegre requereu a suspensão, requereu ao STJ que suspendesse todos os processos no Brasil, para dizer assim, vamos aguardar o TRF da primeira região julgar o IRDR e criar um precedente. E aí o TRF cria o precedente favorável aos servidores públicos federais. Bom, a União pode não recorrer. Será que esse servidor público federal, lá da outra região federal, da segunda, da terceira, da quarta ou da quinta, ele não tem interesse em levar essa questão até o STJ? Porque o que ele quer, na realidade, é que aquele precedente criado no TRF da primeira região, que vai ser vinculante para a primeira região, mas vai ser meramente persuasivo na segunda região, na terceira, na quarta, na quinta, ele quer a aplicação daquele precedente sobre o caso dele. Então, será que ele não pode recorrer para requerer a extensão, para que o STJ revise isso e confirme ou modifique, e requerer a extensão dos efeitos daquele precedente, não só na primeira região, mas nas outras regiões do país? Então, me parece que o novo CPC nos traz aí um desafio, que é repensar o interesse recursal em relação à fundamentação das decisões judiciais, não ficando mais restrito ao dispositivo das decisões. Vamos lá? Beleza. Vocês vão perceber que o primeiro painel de amanhã, reparem aí, é um painel sobre precedentes e casos repetitivos. E aí vocês vão casar o que vocês ouviram hoje com o que vocês ouvirão amanhã. Haverá as perguntas para vocês entenderem um pouco que sistema é esse de precedentes de casos repetitivos que o Código está formando. Porque, realmente, uma parte da pergunta tem a ver com esse sistema que vai ser tratado amanhã de manhã. E aqui eu quero fazer um registro, que é o seguinte, tem um caso concreto, real, pendente de julgamento no Supremo, portanto, um caso que surgiu ao tempo do Código 73, em que a Embraer ganhou uma causa no TST, ela foi vitoriosa no TST, só que ela foi vitoriosa com base em uma fundamentação que não agradava a ela. Por quê? Por que não agradava? Porque o tribunal disse assim, vou lhe dar razão, você vai ganhar, porque você estava de boa fé à época. A partir de agora, qualquer outra atitude sua, no mesmo sentido, será indevida. Eu vou lhe proteger neste caso, porque neste caso estava de boa fé. Se você se comportar de novo da mesma maneira, a partir de agora, seu comportamento é indevido. Portanto, ela ganhou o caso, mas a fundamentação não lhe agradava. O que é que aconteceu? A Embraer recorreu. Recorreu para o Supremo e disse o seguinte, Supremo, o TST disse que eu ganhei com base em uma, mas eu acho que eu tenho de ganhar com base em outra fundamentação. Por quê? Porque isso para mim é relevante, porque se eu ganhar com base nessa fundamentação, no futuro, o meu comportamento idêntico a esse será considerado indevido. E o Supremo aceitou esse recurso. Admitiu esse recurso, reconheceu a repercussão geral desse recurso. Não foi julgado ainda, mas o recurso está para ser, já foi admitido. Isso é um caso real, ainda sob vigência do Código de 73. Quer dar o número dele? Eu localizei aqui num editorial seu. Pegou o número dele? Aqui é um agravo no recurso extraordinário, 647651. Agravo em extraordinário, ARE 647651. 647651. ARE, aqui é E, viu? Aqui é E, não é E. Aqui na Bahia é E, não é E. ARE 647-651. Esse caso é um caso importantíssimo, porque ele nasceu da vigência do CPC 73. Imaginem agora num sistema de precedentes. Daí a pergunta. Pois bem, vamos agora para a terceira. Desculpe, só, já que você mencionou o Supremo, e só uma curiosidade de Jornal Nacional, notem que não foi essa orientação que muito recentemente o Supremo usou num caso de Jornal Nacional, que é a questão da deliberação conjunta tudo bem que lá não era uma decisão final, era uma liminar, mas o ministro Barroso indeferiu liminar
no caso, dizendo que até ali tudo bem que o Supremo que o Congresso tivesse deliberado em separado sobre a aprovação de conta dos presidentes da República, mas dali para frente ele deveria deliberar em conjunto. Então estava indeferindo a liminar, mas ficava essa advertência. A Câmara pretendeu recorrer e o plenário reputou que faltava interesse recursal porque, enfim, adotando a solução oposta. Falta coerência. Mas a gente está vivendo um momento de transição. Transição, claramente. É claro que, nesse primeiro momento, o código vai ser interpretado de uma maneira... E a favor do Supremo havia a circunstância de que, nesse caso, era só uma liminar agora. Ainda tem essa questão. Pois bem, vamos agora para a terceira pergunta, que eu suponho que vai ser a mais polêmica de todas. Eu acho que vai ser a que vai ter menos uniformidade de entendimento. Meus caros, para a terceira pergunta aí, o rol de hipóteses de agravo de instrumento previsto no artigo 1015 pode ser ampliado por interpretação extensiva? Qual é a questão, para vocês entrarem no clima? Uma das principais mudanças, talvez a principal mudança prática, em tema de recursos no novo Código, é que agora o agravo de instrumento, o recurso nosso de todo dia, o agravo de instrumento passa a ser um recurso que cabe em situações listadas na lei. Então, a lei, o artigo 1015, prevê lá algumas hipóteses contra as quais cabe agravo. Então, se a interlocutória se encaixar em uma dessas hipóteses, cabe agravo de instrumento. Se não se encaixar em uma dessas hipóteses, a interlocutória terá de ser recorrida por ocasião da apelação. Você não vai recorrer imediatamente, vai recorrer por ocasião da apelação. Então, agora nós temos agravo de instrumento contra interlocutória nos casos do artigo 1015, e apelação contra a interlocutória. Apelação, que era um recurso só contra a sentença, passa a ser um recurso também contra a interlocutória para o caso de interlocutórias não agraváveis. Quer dizer, se a interlocutória é agravável, 1015. Se não for agravável, você vai apelar lá na frente. Então, esse é o quadro do Código. Aí a pergunta, esse rol do artigo 1015 é um rol taxativo, isso é evidente, mas esse rol taxativo ele pode ser interpretado por extensão? Cabe analogia? Cabe analogia? Essa pergunta que eu reputo uma das perguntas práticas mais relevantes a partir do dia 18, pelo menos dia 18 de março do ano que vem, é a pergunta que eu quero que meus colegas resolvam, e eu vou começar... Adonias. Me parece também que não é possível ampliar as hipóteses de cabimento do 1015, exatamente porque, querendo ou não, achando bom ou não, essa foi a opção do legislador. Me parece que o próprio CPC de 73, o anterior, vejam, quando a gente tem uma mudança legislativa, acho que a gente precisa pensar no seguinte: há institutos novos que não existiam no CPC de 2015, de 73, que surgem agora em 2015. Então, o legislador trabalha mais livremente com essas opções, com esses institutos. Mas a questão do agravo era uma questão que vinha sendo debatida. O próprio CPC de 73, no que diz respeito ao regramento do agravo de instrumento, passou por diversas modificações, ora ampliando, ora restringindo o cabimento. E o legislador chega aqui no CPC de 2015, no novo CPC, e traz uma política legislativa de restringir a recorribilidade imediata das interlocutórias. Isso tem que ficar claro. Veja, não é que se limitou a recorribilidade, não é que se vedou a recorribilidade contra as interlocutórias. Na realidade, o novo CPC, ele prima para que o processo siga adiante rumo à sentença. Nós vemos hoje, na situação atual, a gente vê que contra qualquer interlocutória interpõe-se agravo de instrumento, interpõe-se agravo de instrumento, interpõe-se agravo de instrumento, e isso acaba, de um lado, avolumando o número de agravos de instrumento nos tribunais, de outro lado, causando atrasos no processo. A política legislativa, a opção legislativa, foi de restringir o cabimento do agravo de instrumento contra as interlocutórias.
Ou seja, a ideia é o processo marchar adiante para poder chegar na sentença e lá ser interposta a apelação. Em algumas situações, o legislador, que são situações do 1015, o legislador diz que cabe o agravo de instrumento. Eu posso, pessoalmente, criticar isso. Eu posso entender que não teria sido a melhor opção. Acontece que me parece que é efetivamente uma mudança na opção legislativa de restringir essa recorribilidade imediata. E mais do que isso, eu falo que é restringir e não vedar, e daí também acho que não há violação ao duplo grau, porque aquelas interlocutórias que não são objeto do agravo de instrumento, portanto não são recorríveis de imediato, podem ser objeto lá da apelação. Então eu interponho a apelação, e no momento em que eu interponho a apelação, na apelação, eu tenho como como impugnar as interlocutórias que não eram agraváveis, ou como impugnar essas interlocutórias nas contrarrazões da apelação. Então, me parece que, acertadamente ou não, posso até discordar da opção legislativa, mas me parece que o rol do 1015 tem que ser lido restritivamente. Como, acho que foi Volpe que colocou, o próprio rol diz lá, olha, nos outros casos previstos em lei. Então, é possível, através de previsão legal, ampliar. Agora, tem que haver a previsão legal. A interpretação extensiva, a ampliação, me causa um certo desconforto, não só por conta da opção legislativa, mas de onde é que nós vamos chegar, ou seja, quais serão os critérios. Então, vamos aplicar o critério da urgência a quem diga o seguinte, a quem exemplifique dizendo, bom, e quando eu tiver uma interlocutória tratando da competência, o juiz diz, eu sou competente, eu sou incompetente, e aí só vou poder recorrer lá na frente, então seria hipótese de interpor de cabimento de agravo de instrumento. Por quê? Para não causar um prejuízo ainda maior ao processo, ao andamento do processo, para se discutir competência só lá na apelação. Então, os outros atos todos. Na relativa não é possível, mas na absoluta. Então, vejam, nessa situação eu posso até discordar da opção legislativa, mas aí vem uma questão. Se eu ampliasse esse rol, qual seria o critério de ampliação? Então, aí nós cairíamos numa situação de insegurança e que, na realidade, eu poderia criar e ampliar esses critérios e, no final, em última análise, a maior parte das interlocutórias voltariam a ser, novamente, objeto de agravo de instrumento, o que colocaria em xeque a opção legislativa que foi feita aqui no CPC 2015. Maravilha. Antes de passar para a próxima pergunta, só uma provocação para meus amigos, para eles ficarem pensando. Analogia me parece uma técnica ineliminável da atividade interpretativa. Não há como você dizer que há enunciados que se interpretam para analogia e outros não. O raciocínio analógico é da essência da atividade hermenêutica. Primeira reflexão. O que não faltam são róis taxativos interpretados extensivamente. Vou dar alguns exemplos. Rol de doenças que autorizam o levantamento de FGTS. Talamini, fundamentos de embargos de execução por título extrajudicial, no caso, a impugnação por título judicial. Outro exemplo, ação rescisória do Código 73, o inciso 8 do 485 do Código 73, e o qual é taxativo, foi interpretado, e eu acho que unânime, todos aqui que já escreveram sobre o assunto, interpretam o inciso 8 de forma por analogia, para incluir o reconhecimento da procedência do pedido. Todos aqui, eu acho que não tem nem discussão. É uma interpretação analógica para acrescentar o inciso 8 do 485 do CPC atual ao que não está ali. Então, o argumento de que não cabe interpretação analógica quando o rol é taxativo, me parece que ele não se sustenta quando você encontra no direito diversos róis taxativos com interpretação analógica. Agora, é claro que, quando se fala em interpretação analógica, não é criar hipótese sem analogia que não está no rol taxativo. Então, é uma reflexão. E outra coisa, a decisão interlocutória não agravável, ela é recorrível. Ela é recorrível por apelação.
Então, a previsão do mandado de segurança que diz que cabe mandado de segurança contrato judicial se a decisão for irrecorrível, não se aplica à interlocutória inagravável, porque a interlocutória é recorrível, embora você possa interpretar a previsão da lei de mandado de segurança dizendo que ali é recurso imediato, recurso com efeito suspensivo. Tem que ser cabível recurso no prazo do decadencial de 120 dias. Ou recurso cabível no prazo de 120 dias. O problema é muito sério. Enfim, vamos à quarta pergunta, que vai ser a última pergunta respondida pelo professor Volpe, porque ele não vai conseguir ficar até a quinta pergunta, porque o voo dele é agora às 6h30 para Campo Grande. 6 horas o voo, não? 6 horas ou 6h30? 6h10. 6h10. Então, vamos passar. Então dá. Agora vai. A quarta está relacionada à terceira. Vamos colocar a quarta pergunta. Admite-se apelação independente do vencedor contra a decisão interlocutória que lhe foi desfavorável? Essa pergunta também é um pouco sofisticada, vou tentar explicar para vocês. Eu já disse a vocês que as decisões interlocutórias não agraváveis, elas podem ser impugnadas por apelação. Só que percebam que elas vão poder ser impugnadas por apelação, tanto por quem venceu, ou melhor, tanto pelo vencido na sentença, aí ele apela contra a sentença em que ele foi derrotado e aproveita essa apelação e inclui as interlocutórias proferidas contra ele ao longo do processo, contra as quais não cabia agravo de instrumento. Então, ele vai fazer uma apelação que vai abranger a sentença e as interlocutórias ao longo do processo, contra as quais não cabia agravo de instrumento. Isso é fácil. Só que o vencedor, que não apelou da sentença porque é o vencedor, pode, nas contrarrazões à apelação do vencido, diz o Código, apelar contra as interlocutórias desfavoráveis a ele. Diz o Código o seguinte, ele vai, mais ou menos assim, tribunal, como você vai examinar a apelação do vencido, eu quero que você examine também as interlocutórias proferidas contra mim, porque vai que você dá provimento à apelação do vencido, já que vai dar provimento à apelação do vencido, reveja as interlocutórias contra mim. Por isso que essa apelação do vencedor é uma apelação que fica na dependência da apelação do vencido. Esse é o que está no Código. O que é a minha pergunta? A pergunta é a seguinte, pode o vencedor apelar contra a interlocutória? Pode o vencedor apelar contra a interlocutória de modo independente? Ou seja, ele pode apelar contra a interlocutória independentemente de o vencido ter apelado? Ou a apelação do vencedor contra a interlocutória sempre depende da apelação do vencido? Pode o vencedor, independentemente do comportamento do vencido, já apelar, olha, eu ganhei a sentença, mas por precaução, eu já quero apelar contra as interlocutórias que foram proferidas contra mim. Porque vai que o vencido apela, já estou apelando antes. Ou ele tem de esperar que o vencido apele para só então apelar. Daí a pergunta se cabe a apelação independente do vencedor contra as interlocutórias que se foram desfavoráveis. Então vamos começar. Agora vamos para Adonias. Vejam, o parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC 2015 diz que aquelas decisões interlocutórias não agraváveis poderão ser objeto da apelação. Serão suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. E o parágrafo seguinte diz o seguinte, se as questões referidas no parágrafo anterior forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Então, me parece que o CPC 2015 estabelece o seguinte, quando a parte queria, por exemplo, produzir uma prova, e não tem essa prova indeferida, ele não vai ter como interpor o recurso, o agravo de instrumento, o processo vai seguir adiante, e lá, proferida a sentença, se a parte sair vencedora, ela não teria um interesse em rediscutir a interlocutória que, por exemplo, indeferiu a produção da prova. Isso quer dizer que, se for mantida a sentença, se a outra parte a parte perdedora, não interpuser a apelação, não há por que rediscutir aquela interlocutória. No nosso exemplo, para que se rediscutiria se a prova deveria ou não ser produzida,
Se a parte saiu vencedora e a outra parte não interpôs a apelação. Agora, se a parte perdedora interpõe a apelação, a parte vencedora terá a oportunidade, nas contrarrazões à apelação, de impugnar a interlocutória. Então, me parece que ela vai trabalhar com o seguinte horizonte. Se eu sou vencedor do processo e a outra parte não interpuser a apelação, a decisão vai passar em julgado e essa decisão vai me ser favorável, eu não tenho por que recorrer, não tenho por que pedir a revisão da decisão interlocutória. Se a parte contrária, a perdedora, ela interpuser a apelação, eu vou ter a oportunidade, nas contrarrazões da apelação, de impugnar a interlocutória. Então, me parece que a oportunidade aí seria nas contrarrazões da apelação e não haveria interesse para o vencedor em interpor a apelação, tendo como objeto somente a interlocutória da qual ele em relação à qual ele saiu sucumbente no curso do processo. A polêmica é muito grande, a gente fica aqui trocando ideia, preparando a manifestação dele. Já falou Adonias, agora vamos deixar a Talamine por último.